Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, hoje é um dia tão especial. Não poderíamos falar de outra coisa a não ser sobre esse personagem maravilhoso que Deus nos deu de presente. Eu vejo a maternidade como um milagre divino, e a Bíblia nos apresenta algumas mulheres que foram extremamente agraciadas por intermédio desse milagre. Uma mulher que se tornou mãe sendo anciã. Eu creio que você já ouviu a história dela. A exemplo de Sara, que foi mãe aos 90 anos, em sua velhice. A Bíblia nos fala dessas mulheres que foram agraciadas, como Ana, que em sua esterilidade, diante de tantas aflições, sofrimento, afrontas, conseguiu ser mãe de Samuel, que foi um sacerdote, um profeta, e ainda teve mais 5 filhos. E ainda um outro milagre é o caso de uma virgem que concebeu e deu à luz, e esse caso é único, exclusivo, inusitado em toda a história. Eu vejo a maternidade como um milagre e vejo Deus presente na maternidade, fazendo anciãs se tornarem mães, fazendo estéreis se tornar mães, e até fazendo a virgem conceber e dar à luz. E é sobre Maria que eu gostaria de falar essa noite tão especial. E gostaria de convidar gentilmente a se colocar em pé, abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 45 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 45 em diante. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: bem-aventurada aquela que creu, e se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso. Santo é o seu nome, a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentava pensamentos soberbos. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre. Maria ficou com ela, Isabel, quase 3 meses, e então voltou para casa. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Ministra ao nosso coração conforme o teu querer, pois aqui estamos à disposição do teu Santo Espírito para ouvirmos tão somente a tua voz, para dar e ressoar neste lugar. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus, amém. Meus irmãos, podeis tomar os vossos assentos. A Bíblia nos apresenta alguns cânticos, e eu diria que trata-se de cânticos inspiradores. Nós encontramos o cântico de Moisés, encontramos o cântico de Miriam, encontramos o cântico de Ana, o cântico de Débora, encontramos até cânticos dos cânticos de Salomão, mas nenhum outro cântico é tão belo, é tão esplêndido e magnífico quanto o cântico de Maria. Não sei se na sua
Bíblia está escrito em negrito, esse textozinho é chamado de epígrafe, essa frase, que é justamente o Cântico de Maria. E é o título e o tema da nossa ministração. Eu considero esse cântico o mais belo, o mais esplêndido, o mais impactante de todas as escrituras sagradas, por algumas razões. Porque através desse cântico, Maria, ela revela a sua verdadeira grandeza ao expressar a sua humildade. Ela revela ao mundo e a toda a humanidade a sua verdadeira importância ao falar com tamanha simplicidade. Nesse cântico nós encontramos algumas verdades expressas para entendermos Maria, a sua essência, a sua natureza e quão a sua vida é exemplar para todas as mulheres, para todas as mães e para todos os seres. Porque foi justamente essas virtudes de idoneidade, de integridade, que fez com que ela fosse escolhida entre tantas mulheres para ser a bem-aventurada. E nós reconhecemos o seu valor, reconhecemos a sua devida importância. E por meio desse cântico, evidentemente, eu gostaria de abordar cada versículo, e se assim fosse possível, cada palavra. No entanto, eu preciso ser mais objetivo. E aí eu vou estar lendo agora somente 2 versículos, e a partir dele nós vamos refletir, que é o versículo 46 e 47. Os irmãos, por favor, me acompanhem quando diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Somente isso. O que me impressiona nessa mulher extraordinária chamada Maria, simplesmente Maria, diante da missão que lhe foi confiada por Deus, é a reação que ela apresenta. E aqui, extraindo algumas lições essenciais, importantes para a nossa vida, a primeira reação é um ato de gratidão. Ela agradece a Deus por ter sido escolhida entre tantas, para ela ter sido confiada tamanha e tão nobre missão de ser mãe. Ela expressa essa gratidão ao Senhor. E isso é importante principalmente em nossos dias. E quando muitas mulheres descobrem que vão ser mãe, elas não expressam um ato de gratidão. Elas expressam sim um ato de protesto, um ato de revolta, um ato de rebeldia, um ato de conflito, de contradição. E às vezes até alega os mais variados motivos, que não passa de álibis, pretextos e subterfúgios. Dizem: não, eu não estou preparada. Ninguém está. Não, mas eu fui pega de surpresa. Maria também. E no caso de Maria é interessante porque é um caso completamente peculiar. Um anjo lhe aparece no sonho, sendo ela grávida, ou melhor, virgem e comprometida com o seu noivado, e diz que ela vai ser mãe. Ela não consegue entender como essas coisas são possíveis de acontecer. E ela faz uma pergunta simples: como isso poderá ocorrer? Porque eu nunca me deitei com homem algum. E o anjo Gabriel diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O impressionante é o texto depois. E Maria guardou todas essas palavras em seu coração. Essa maturidade de saber guardar as palavras de Deus, aquilo que vem de Deus como visão, como direção, em seu coração, na certeza que não nos compete compreendermos, mas obedecer, porque Deus de alguma forma há de fazer cumprir todos os seus planos que Ele tem para mim, para ti e para todos nós. Assim como Maria, precisamos aprender a assimilar e a guardar essa palavra que um dia Deus nos deu, que Deus nos confiou. E por mais inusitada que ela venha ser ou parecer,
se foi Deus que falou, Ele há de se responsabilizar para sustentar cada sílaba da sua palavra. Portanto, esse exemplo excepcional de Maria, demonstrar gratidão, eu lhe digo, não pense que era fácil. Não era fácil porque, primeiro, naquela época, uma mulher engravidar antes do casamento sofria tamanhas discriminação ao ponto de ser expulsa da sua família. E como ela já era comprometida com o noivo, isso seria interpretado como adultério, então ela seria apedrejada em praça pública. Mas diante da missão que lhe foi confiada, ela expressa gratidão ao dizer, diante do anjo: eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim o teu querer. Nem chegou a medir os esforços, os sacrifícios, simplesmente se submeteu à vontade de Deus. E isso é importante ser ressaltado, porque quando Deus chama alguns homens, eles fogem, eles se escondem, eles recuam o chamado. Mas Maria é um exemplo, porque em momento algum ela titubeou, pestanejou. Pelo contrário, ela diz: eis-me aqui a tua serva, e se cumpra em mim o teu querer. Ela aceitou a missão de fazer parte de um plano, de um projeto que existe desde a eternidade. Porque a primeira promessa messiânica que Deus fez na terra não foi para reis, imperadores, governantes, juízes, sacerdotes, não foi para os patriarcas, mas foi para uma mulher mãe. Foi quando ele olhou para Eva e disse: olha, do teu ventre surgirá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus escolheu uma mãe para fazer a primeira promessa do Messias, a primeira promessa da salvação da humanidade, porque Deus sabe a sensibilidade que há no coração de uma mãe. E por essa razão todas as mulheres queriam ser mães, queriam ter esse privilégio de ser de repente a mãe do Messias, ou então fazer parte da genealogia daquela que traria o Salvador ao mundo. E Deus já tinha determinado que da semente da mulher ele viria ao mundo. Essa gratidão chama a minha atenção diante de um mundo onde nós nos deparamos com muitas mulheres que recorrem às murmurações, aos questionamentos, às indagações, que não querem ser mães. Ontem conversava com minha esposa sobre uma informação que nós obtivemos, de que existem escolas que anularam do seu calendário letivo as festividades de dias das mães e dia dos pais. Não há mais, porque não querem constranger as crianças que não tiveram mães. E aí, para não constranger uma minoria, acaba confrontando uma grande maioria. Porque todos nós temos uma mãe. Todos nós temos um exemplo de uma mãe. Uma mãe que precisamos homenagear. Seja ela avó, seja ela tia, seja ela irmã, seja ela uma esposa, seja ela até mesmo uma filha. Eu fico pensando: que mundo é esse? Que inversão de valores é essa? E essa mesma escola tirou o dia da Páscoa, do Natal, porque não querem constranger as crianças que não são cristãs. Eu não sei exatamente onde nós vamos parar, mas eu louvo ao Senhor. Existiram mulheres que assumiram o papel de ser mãe. E nós temos um exemplo muito próximo. O pastor Rodolfo, nosso pastor, ele não teve mãe, mas ele teve uma avó que foi muito presente em sua vida para fazer o papel de mãe. E ele tem uma esposa que é mãe, e ele tem filhas que serão mãe. E nesse dia ele se alegra por esse privilégio de ter tido uma avó e ter atualmente a sua esposa que é mãe. Nós precisamos valorizar os momentos da vida.
E esse dia é especial e é com gratidão que eu quero celebrar juntamente com todos que aqui estão, porque todos temos uma mãe. Por mais que não seja uma grande referência em sua vida, mas temos uma mãe. E você que é mãe, você precisa aprender a agradecer a Deus por essa missão que lhe foi confiada, por esse ministério, por este milagre em sua vida. É isso que Maria faz. Ela simplesmente agradece a Deus. Eu acompanho em alguns momentos de aconselhamento uma situação difícil. Acompanhamos, onde uma mulher disse: pastor, meu menino não é um menino especial. O senhor não imagina a luta, a dificuldade que é. Eu olhei para ela, não é difícil ter o que dizer nesses momentos, né? Olhei para ela e disse: olha, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que é fácil falar, mas pondere no peso dessas palavras. Deus só dá filhos especiais a mães especiais. Ela disse: eu sei, pastor. Por isso que eu agradeço todos os dias por essa condição. Agradecer diante de situações, irmãos, em que há pessoas que desejam, mas não têm a oportunidade, não têm o privilégio, que por alguma razão, causa e circunstância que não interessa tecer comentários, não vieram por próprias limitações, mas cujo sonho é enorme. Então, se você é mãe, comece a agradecer a Deus, faça como Maria, demonstre esse ato de gratidão ao Senhor. E aí o texto continua nos dizendo que Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus. Além do ato de gratidão, o que há em Maria é uma expressão de alegria. Ela se alegra em ser mãe. É verdade que algumas, quando se depara com um resultado positivo, entra com um espírito negativo. Entra num drama, entra numa aflição, começa a chorar, se desesperar, se inquietar e não se alegra. Ei, você que é mãe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós homens nunca vamos ter a mínima noção do que é ser mãe. Da alegria ter a criança se mexendo na sua barriga. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando, né? Ter aquele ser gerado dentro de você se mexendo. Toda vez quando eu falava com Sara na barriga de Vanessa, ela se mexia. Toda noite, Vanessa se deitava, eu começava a falar e ela se mexia. Eu ficava com uma inveja. O que é isso? Qual é a sensação que ela sente? A gente só põe a mão e ficava mexendo. A alegria de poder carregar um filho dentro de você. Deixa eu te dizer mais, você que é mãe, a alegria de poder amamentar. Nós nunca vamos ter a mínima noção do que é isso. Por mais que vocês expliquem, nós nunca vamos entender o que é amamentar uma criança. E a ciência explica que a criança, o recém-nascido, ele só consegue enxergar 15 centímetros de distância da sua visão, que é justamente o espaço entre os seios e a face da mãe. E ali, amamentando, olhando para a mãe. Somente quem é mãe sabe da emoção de ver o filho engateando, de ver o filho andando e de ver o filho dizendo suas primeiras palavras: papai. Olha aí, ó. Os homens gostaram. Aí elas se alegram. Alegria de ser mãe, esse valor tem que ser resgatado, principalmente nessa geração que nós vivemos, essa grande inversão de valores. Eu acompanhei esses dias no Fantástico um juiz se deparando com uma situação um tanto que confusa. Era um homem que quis ser mulher e se casou com uma mulher que quis ser homem. Tiveram um filho, depois se divorciaram. E aí o homem que queria a mulher... Entenderam alguma coisa? Nem eu. Quanto mais o coitado do juiz, não sabe para quem vai dar o menino. Se é para a mulher que é homem, se é o homem que virou mulher. É uma loucura. E esse é o novo modelo de família, que quer impor
Eu fiquei olhando aquilo, meu Deus, como estão deturpando o sentido da vida. Coitado do juiz, eu não queria estar na pele do juiz. E aí? Vai dar para quem o menino agora? Que situação complicada. Que situação tão difícil. São os desafios da nossa geração. Mas eu creio que Deus ainda tem os seus remanescentes sobre a terra. Pessoas que vivem conforme a direção do Espírito, por intermédio da revelação da palavra. Povo de Deus. E como povo de Deus, diante do povo de Deus, eu venho falar sobre essa alegria de Maria. A minha alma se alegra em Deus. Até mesmo porque se ela fosse procurar se alegrar nas circunstâncias, ela não ia encontrar motivo de gozo. Como é que eu vou convencer meu noivo José? Ela nem tentou, ela guardou a palavra no seu coração e deixou Deus ser Deus. Deixou Deus se explicar. E Deus assim apareceu a José e o convenceu. E de fato, aquela mulher seria mãe do seu filho. E que seria também filha do seu filho. Entender com alegria que entre tantas foi escolhida para essa tão nobre missão. Ei, e hoje? Os comentários que existem por meio da mídia é que as mulheres têm cada vez mais protelado esse sonho de ser mãe. Por motivos banais, alguns deles estéticos. Uma criança vai deformar o meu corpo. Ao contrário, vai reformar a sua vida, você não sabe o que é isso. Um dia me disseram: ei pastor, depois de pai, agora vocês vão ver, a vida de vocês nunca mais será a mesma. É verdade, nunca mais foi a mesma, mas eu posso dizer, é bem melhor. Ano passado nós fizemos 10 anos de casado. Vamos viajar, eu e Vanessa. Vamos para um resort, aí você e eu, só 48 horas. 48 horas, Como é que está Sara? E Gabriel? E agora? Vamos ligar? Não, vamos ligar. E acabava ligando. Acabava ligando para saber como eles estavam, onde eles estavam, com quem estavam e se estavam bem. Não há como não se alegrar diante desse privilégio. É uma responsabilidade, sim, mas também é um grande privilégio. E eu olho aqui e vejo tantas mulheres a quem Deus escolheu e confiou essa tão grande, essa tão nobre missão. Diferente dessa realidade que tanto nos atormenta em nossos dias, se alegre em ser mãe. Se alegre em ser mãe. Tenha prazer em ser mãe. Assim como Maria expressou gratidão, expressou alegria. E em terceiro lugar nós encontramos ela dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela expressou devoção. Eu acho interessante isso, sabe por quê? Porque ela entende que a maternidade é uma obra de Deus, é um milagre de Deus. Ela entende que o que está sendo nela gerado não é um acidente da existência, não é um produto da evolução, não é um resultado de laboratório. É um milagre de Deus, a vida é um milagre de Deus. Então ela agradece a Deus. Maria não era darwinista, ela era criacionista. Ela não era evolucionista, ela era crente. E ela começa a agradecer a Deus por ser mãe, por saber que a vida não é um acidente da existência humana, mas que é uma obra de Deus, não uma obra do acaso, é um ato divino. Então, a exemplo de Maria, o que toda mãe deve ser, viver, é além de agradecer, além de se alegrar, é começar a adorar a Deus em sua devoção, reconhecendo que o Senhor lhe confiou tamanha obra.
Ok, melhorou. Entendendo que Deus lhe confiou essa tão grande, tão nobre obra. Essa é a vida de Maria. A mulher que, quando soube que ia ser mãe, cantou. E não foi um simples cântico. Ao meu ver, foi o cântico mais bonito de toda a Bíblia. Nesse cântico, ela apresenta a sua devida importância diante da sua simplicidade, a sua devida grandeza diante de toda a sua humildade. Ela cantou com gratidão, ela cantou com alegria, ela cantou a Deus com toda a sua devoção. Não foi fácil para Maria. Pense comigo. Teve o filho Jesus diante dessas circunstâncias, diante dessas situações. E mesmo assim, quando Jesus tinha em torno de 2 anos, precisou fugir para o Egito, porque o rei Herodes queria matar todas as crianças, temendo que o novo rei de Israel pudesse tomar o seu lugar. E a despeito de todas as dificuldades, você consegue imaginar sair de Nazaré para Belém, 1.500 quilômetros? Eles tiveram que percorrer a cidade de Belém. E isso tudo em um jumentinho. Maria e José carregando uma criança. Chega na noite de Belém, em Belém, procura uma hospedaria que possa se hospedar, e todas as portas se fecham, ninguém abre a porta. Não há lugar, então procura uma gruta, aquilo que nós conhecemos como manjedoura. O que é manjedoura? Não aquele berço bonitinho de palha, como a gente acostuma ver por meio das tradições. Não, manjedoura vem de manjar, alimento dos animais. Um presépio onde ficava o alimento dos animais. Jesus nasce ali num lugar fétido, pútrido, imundo, de odor insuportável que agride as narinas. Nesse ambiente, pensa que foi fácil? Depois fugir para o Egito, em todo desconforto. Pensa que foi fácil para Maria ser mãe, acompanhar o seu filho e ver todo o preconceito, toda discriminação, toda perseguição, ver ele sendo censurado, acompanhar passo a passo e ainda vê-lo pendurado na cruz do madeiro? Pensa que foi fácil para Maria? E lá na cruz, Jesus olha para sua mãe, porque até no último momento da sua vida, Jesus olha para sua mãe, nos ensinando tamanha lição, que não podemos em momento algum esquecer de nossas mães. Eu fico indignado como uma mãe consegue cuidar de 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem cuidar de uma mãe. Minha esposa fez um trabalho voluntário no Vicentino, um asilo da nossa cidade, e houve uma senhora que faleceu, e nenhum dos seus filhos durante anos compareceu para visitá-la, mas na hora da sua morte estavam se degladiando para brigar por uma radiola que ela tinha deixado como herança. É horrível isso. Mas Jesus na cruz, Ele nos ensina: Maria, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E sabe de uma coisa? O quanto a mãe de Jesus foi especial. Veja, eu vou citar alguns personagens aqui na história bastante conhecido, muito conhecido como Sócrates. Alguém conhece o nome da mãe de Sócrates? Alguém conhece? Júlio César. Alguém conhece o nome da mãe de Júlio César, o imperador? Maomé, os maiores líderes religiosos. Buda. Alguém conhece o nome da mãe deles? Albert Einstein, William Shakespeare, Leonardo da Vinci, Bill Clinton, ou melhor, Bill Gates. Alguém conhece a mãe deles? O nome da mãe deles? Entre tantos homens que nós poderíamos citar, personagem conhecido na história,
Nós não sabemos o nome da mãe deles, mas se eu perguntar a vocês como é o nome da mãe de Jesus, ela se tornou conhecida na história, porque o seu filho a honrou perante os homens. O seu filho na cruz disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele demonstrou amor, ele demonstrou cuidado por Maria. Como você tem agido com sua mãe? Como você tem reagido por sua mãe? Ei, mulheres, mães, olhe para mim. Não é fácil ser mãe, assim como também não foi fácil para Maria. Ei, não é fácil. E não importa se a mãe é casada ou solteira. Não importa se a mãe é rica ou é pobre. Não importa se a mãe trabalha dentro de casa ou se trabalha fora de casa. Não importa se a mãe é biológica ou adotiva. Não importa se a mãe teve o seu filho por concepção natural ou inseminação artificial. Nada disso importa. O que importa é saber que qualquer mulher pode dar à luz na hora do parto, mas somente uma mãe de verdade consegue ser luz na vida do seu filho, desde a maternidade até a sepultura. E o que importa é ser luz, e não simplesmente gerar luz por um momento, mas iluminar a vida do seu filho em todos os instantes, em todos os momentos. Eu lembro-me de diversas ocasiões do exemplo da minha mãe, mas um deles que veio à mente agora é quando eu estava com amigos, quando eu tinha 14 a 15 anos, em uma casa onde existia sobre uma mesa alguns metros de cocaína, carreira de cocaína, alguns pacotes de maconha e muito uísque, e uma turma puxando baseado mesmo, e aquela facilidade. E alguém disse bem assim: e aí, vai ou não vai? Aí quando eu olhei, eu lembrei logo de um tapa que minha mãe me deu na nuca. Eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade. Peguei aqueles, como é que chama de cigarro? Eu nunca fumei, eu não sei o nome disso não. Como é o nome? É isso aí mesmo. Quando eu peguei aquele troço lá, minha mãe me deu um tapa, pedala Robinho. Pá! Até hoje, quando eu vejo alguém fumando, eu lembro do pedala Robinho que ela deu. Chega a arde no pé das orelhas. E eu disse não. E ali eu percebi que não importa onde eu estivesse, por mais que andasse nas trevas, na escuridão, eu lembrava dos ensinamentos da minha mãe, que foram luz. E essa luz me acompanha aonde eu for. A presença nos ilumina. E eu sei que eu não sou sozinho, louvo a Deus por minha mãe, ela estar aqui. Mas muitos de vocês tiveram uma mãe presente, uma mãe como Maria, simplesmente como Maria. E sabe de uma coisa, queridos? Quando Deus permite que o seu amor seja comparado, não existe vara de medida. Não há para dimensionar o amor de Deus por nós. Mas quando Deus permite que o seu amor seja comparado com o amor humano, é o amor de mãe. Lá em Isaías 49:15, quando ele diz: ainda que uma mãe
Se esqueça do seu filho, desde que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas se esta viesse a esquecer dele, todavia eu não esquecerei, porque em minhas mãos eu gravei os seus nomes. Quando Deus faz essa comparação, eu fico a meditar. É que quando um filho perde um pai e uma mãe, existe nome para essa dor. Ele se torna órfão. Quando uma esposa perde um esposo perde uma esposa, tem nome para essa dor. Se torna viúvo ou viúva. Mas como é o nome da dor que é dada a uma mãe que perde um filho? Não existe. É tão grande que não há como definir. A avó de Vanessa, Dona Valdir, qual a idade dela? 86 anos. Todos os dias do aniversário do seu filho, que morreu com quantos anos? 8 anos. Ela chora. Ela chora. Imagine. Todos os dias ela chora. Perdeu um menino com 8 anos. Já está com seus 86 e chora. A dor da perda. Essa dor que não tem nome. Essa dor tão grande. E às vezes o filho, como no caso de Jorge, deixa eu aproveitar que ele não está aqui. O filho se torna pai, se torna avô. E ainda continua dando trabalho e ela se preocupa. Ela ainda se preocupando. Porque mãe é mãe. Não importa a situação, a causa, as circunstâncias, mãe é mãe, sempre será mãe. E Maria é esse grande exemplo. E hoje eu trago essa palavra da parte de Deus para a amada igreja sobre o cântico de Maria. Porque se você é mãe, aprenda a cantar também. A cantar a canção da gratidão, a canção da alegria e a canção da devoção. Porque muitas queriam estar no seu lugar e ter ao menos o privilégio de ser mãe. Você talvez não conheça a dor de uma mulher que não consegue gerar filhos. Mas a Bíblia nos fala de Raquel. E ela chegou a um ponto de dizer, em desespero: dai-me filhos, senão eu morro. Ou seja, ser mãe para ela era mais importante do que a própria vida. A realidade era o sentido da sua vida. Caso contrário, preferia a morte. É verdade que dá trabalho, mas é o trabalho mais gratificante que há. Quando está perto, a gente quer que esteja longe. Quando está longe, quando está muito perto, né? A gente quer que esteja longe. Aí terceiriza o trabalho das avós, terceiriza, vovó, e casa de vó é chiqueiro de neto, aí é uma benção. Aí terceiriza o trabalho dos avós, mas quando está pouco longe, a gente quer que esteja perto. Eu louvo a Deus por cada mulher que aqui veio, que aqui se encontra, que aceitou ser mãe. E sobre essa missão que lhe foi confiada, o grande exemplo é Maria. Para cada uma de vocês, como também para cada um de nós, um exemplo que nos inspira. Um dia alguém chegou e disse assim: pastor, vocês evangélicos não amam Maria. Eu disse: como assim? Tá maluco? Tá doido? Tá pirado? Eu disse: não, vocês não amam Maria porque não existe estátua de Maria na sua igreja. Não existe envelopezinho de Maria, imagem de Maria na sua carteira. Você não tem imagem de Maria. Você pensa: olha, o maior exemplo, maior expressão de amor que alguém pode dar é ouvir, atender, obedecer a alguém. Eu amo tanto Maria que eu obedeci os seus conselhos e vivo conforme os seus ensinamentos.
regalou os olhos. Como assim, pastor? Lembra do primeiro milagre de Jesus? Sim, lembra aquele milagre que Jesus transformou água em vinho e salvou a festa do casamento. Esse mesmo. Lá naquela ocasião, Maria foi procurada. E ao ser procurada, ela foi muito sincera, como sempre foi. Ela disse: eu não posso fazer nada, mas tudo aquilo que aquele homem disser, fazei, porque Ele tem todo o poder, e a Ele pertence toda a honra, a Ele pertence toda a glória, a Ele pertence todo o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Jesus não nasceu através de Maria, ou melhor, Ele não veio ao mundo através de Maria, ou melhor, Ele veio ao mundo através de Maria, mas Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. E conhecer essa verdade nos faz entender que Maria tem a sua importância, sim, mas ela não aceita ser venerada, ela não aceita ser adorada, porque a Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto e louvor. Somente ao Senhor nós devemos adorar, somente a Deus nós devemos louvar. Amém? Então, eu amo tanto Maria que sigo seus conselhos, e o seu conselho é isso: fazei tudo quanto Ele mandar. E eu estou procurando fazer tudo conforme Ele manda. E se há algo que Ele mandou e deixou muito claro, é: a minha glória eu não divido com ninguém, nem com anjos, nem com homens, nem com principados, nem com potestades, nem com tronos, nem com soberanias, nem com Pedro, João, Tiago, André. Somente o Senhor Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque foi Ele que morreu numa cruz, ressurgiu ao terceiro dia, está à destra de Deus, e um dia voltará novamente para nos buscar, e ao seu lado estará todos os anjos, assim como todos os santos dessa terra. E lá no meio dessa multidão, nós vamos encontrar, sabe quem? Maria. E é provável que muitos digam: mas Maria, fiz tanta procissão em seu nome, acendi tanta vela em seu nome, fiz tantas rezas em seu nome, e por que o meu nome não está escrito no livro da vida? E ela, em sua ternura e misericórdia, há de dizer: vocês esqueceram do que eu disse, do que eu deixei bem claro. Fazei tudo quanto Ele mandar. Quem manda é Ele. Como é bom andar com Maria nessa concepção de que Jesus é o autor e Senhor da nossa fé, da nossa vida. Eu amo Maria. Eu amo essa Maria revelada nas Escrituras Sagradas, que para mim é uma referência, para mim é um exemplo, para mim é uma inspiração. Deixa eu te dizer uns detalhes. Escuta só. Você sabia que nunca foi feita uma oração bíblica para Maria? Nunca foi feita. Mas a oração em forma de cântico de Maria é a mais bonita que tem. É ou não é ou não é? Verdade ou mentira? Nunca nenhum dos apóstolos, nenhum dos primeiros cristãos fizeram oração para Maria, mas a oração de Maria é a mais bonita que tem. Deixa eu te dizer outra coisa. Você sabia que não há registro bíblico nenhum de sequer um milagre realizado por Maria? Ela nunca realizou um milagre, biblicamente falando, não há nenhum milagre por ela citado. Também não precisa, porque a sua vida é o maior milagre. É o maior milagre. E deixa eu te dizer uma coisa só para concluir. Sobre ela ainda, você sabia que na hora da cruz todos os apóstolos e discípulos abandonaram Jesus? Mas aquela que esteve no início o acompanhou até o fim, sem interesse, sem ambição, sem ganância, sem disputa por cargo ou poder, mas simplesmente para ser
aquilo a quem Deus escolheu que ela viesse a ser. Simplesmente Maria. Uma mulher que nos revela a sua grandeza por meio da sua simplicidade, a sua importância por meio da sua humildade. Agora permita-me concluir essa mensagem, lendo mais uma vez o cântico de Maria, que diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grandes coisas me fez o poderoso, santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dispersou os que com coração alimenta pensamentos soberbos. Dispôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre. Esse é o cântico de Maria. Vamos nos colocar em pé e aplaudir ao Senhor por esta palavra tão bela, por esta palavra tão linda, por esta palavra tão forte. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.